Bom dia! A partir dessa aula, nós começaremos a falar sobre mais um ramo da física chamado energia térmica. E nesta aula, falaremos sobre a temperatura, calor e as escalas termométricas. Então, eu trago aqui para vocês um mapa que nos é bastante familiar, mostrando aí as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas, em um dia. É muito comum, gente, nós nas ciências, a gente usar aí, a gente medir e compararmos algumas variáveis, como eu comentei com vocês, as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas em um dia, por exemplo. A temperatura, ela é uma grandeza física, E nós utilizamos aí a unidade de medida, os graus Celsius. E nós representamos, o grau Celsius dessa forma, certo? Bom, mas e aí? Como medir a grandeza da temperatura? Uma maneira da gente averiguar a temperatura é essa forma intuitiva que é o tato. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega próximo a nós e pergunta se a gente está com febre ou não, a primeira coisa que a gente faz é levar a mão até a testa da pessoa para sentir se a testa, se a fronte está com a temperatura mais alta. Se tiver mais quentinho, a gente denomina então que a pessoa possa estar em um estado febril. Essas sensações, gente, ligadas ao frio e ao calor, elas são muito relativas. Elas variam muito de pessoa para pessoa, Porque cada pessoa ela tem uma percepção sensorial específica dela. Então, não é 100% confiável, tá? E também não serve de parâmetro como medida científica, tá? Então, utilizar o tato não serve de parâmetro, para a gente falar se está em estado febril ou não. Um outro exemplo para você pensar sobre essa sensação térmica. Nesse momento eu estou na minha casa, na cozinha, preparando essa aula. E a temperatura aqui na cozinha está agradável. Então eu posso intuir que o ambiente externo, que lá fora, esteja com a mesma temperatura que está aqui. Mas aí, ao abrir a porta, eu me deparo com a temperatura um tanto maior do que aqui na cozinha, tá? Essa é a minha sensação térmica, de que a temperatura do ambiente externo está mais quente do que aqui na cozinha onde eu estou. Então, gente, a nossa sensação térmica, ela é influenciada pela temperatura, tá? Pela sensibilidade de cada pessoa, pelo vento, pela umidade, pela incidência direta ou indireta do sol. E aí, então, cada pessoa, levando em base esses pontos, cada um vai ter uma sensação diferente. E para que a gente possa medir a temperatura ou de um corpo ou de uma substância, é necessário um equipamento, E o instrumento, então, de medida da temperatura é o termômetro, como esse aqui, que é provavelmente o que vocês conhecem e que é muito fácil da gente encontrar nas nossas casas, Ele é de fácil acesso. Ele não é digital, e aí dentro existe uma marcação, do lado de fora do termômetro, e no seu interior existe uma coluna, e dentro dessa coluna tem um metal, uma substância, chamada mercúrio. O que acontece? Quando nós encostamos o termômetro em alguma superfície que está com uma temperatura mais elevada, esse mercúrio que está no interior do termômetro, ele aquece. O mercúrio, quando ele aquece, ele dilata, tá? E aí, conforme ele vai dilatando, ele vai subindo na coluna. Quando a temperatura, ela equilibra, ele para de subir. Então, nós entendemos que essa temperatura, por exemplo, se o termômetro estiver no nosso corpo, que aquela temperatura é a temperatura que o nosso corpo vai estar, ok? E aí o contrário também acontece. Se você colocar o termômetro numa temperatura mais baixa, ele vai diminuir aqui na coluna localizada no centro do equipamento, ok? Bom, então nós sabemos que o termômetro ele mede a temperatura.
Mas o que é essa temperatura exatamente? Temperatura é a mesma coisa que calor, né? Então vamos dar uma olhadinha o que significa. Gente, temperatura é uma coisa e calor é outra, tá? Então muita atenção. Temperatura, gente, é o grau médio de agitação das partículas que compõem uma matéria. Então, por exemplo, nós já sabemos que todo objeto, né, é matéria e essa matéria tem partículas formando esses elementos, essa matéria. Então, se eu tenho uma maior temperatura nessa matéria, eu vou ter uma maior agitação das partículas. E se eu tenho uma menor temperatura, uma menor agitação das partículas, ok? Então, temperatura é o grau médio de agitação das partículas. Se as partículas estão mais agitadas, a temperatura é maior. Se as partículas estiverem menos agitadas, a temperatura é menor. Agora, referente ao calor, o calor aí já é a transferência de energia térmica entre os corpos com diferentes temperaturas. Como isso acontece, gente? Os corpos que possuem aí temperatura maior, eles irão transferir essa temperatura de forma natural para os corpos de menor temperatura. Então, temperatura, grau médio de agitação das partículas. Calor é a transferência dessa energia térmica entre os corpos. O corpo que tem maior temperatura cede, né, calor para um corpo de menor temperatura. E aí, gente, o que acontece? Até quando esse calor vai sendo transferido? Até que aconteça um equilíbrio. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho dois blocos, tá? Um de temperatura maior e o outro de com temperatura menor. Vamos unir, então, esses dois blocos com temperaturas diferentes. O bloco que tiver maior temperatura, ele começa a ceder calor para o bloco de menor temperatura, até que ambos os blocos estejam com temperaturas iguais. O calor, né, ele para de ser cedido quando encontra-se um equilíbrio. Isso acontece, gente, por exemplo, quando a gente pega um copo de suco quente, com temperatura ambiente, que tá mais, o suco, né, o líquido está mais quente, e eu acrescento cubinhos de gelo. Como o suco está com a temperatura mais quente, ele começa a ceder calor para o gelo e o gelo começa a derreter. E aí o gelo, né, derretido, ele começa então a ficar com a mesma temperatura do suco até chegar num ponto que iguala, né, o gelo vai derretendo e iguala então a temperatura, tanto do gelo quanto do suco. E aí, essa temperatura, ela pode nos beneficiar em algumas situações. E aí surge a termografia. A termografia, gente, é uma técnica, né, de inspeção que tem por base detectar radiação infravermelha que é emitida pelos corpos, tá? Essa radiação infravermelha, normalmente ela acontece em corpos que estão mais quentes. Então, aí, sabendo disso, a gente consegue aplicar essa termografia em alguns segmentos, como, por exemplo, nas indústrias, para detectar calor excessivo em componentes mecânicos e elétricos. Então, aqui na imagem, essa imagem é uma imagem termográfica de uma peça mecânica. E também no diagnóstico, né, na medicina, para o diagnóstico de algumas doenças, tá? Que no caso aí o câncer. Então aqui nós temos também, uma imagem termográfica utilizada na medicina. É uma situação, uma curiosidade, na verdade. Vocês já sabem que o corpo humano, para ele funcionar, né, para que as reações químicas ocorram tranquilamente, a temperatura do nosso corpo ele tem que estar em torno de 36 a 37 graus Celsius, tá? Numa situação, por exemplo, de temperatura externa, né, do ambiente, de 10 graus para baixo, o nosso corpo ele começa a perder temperatura. Lembra que eu falei que a temperatura da onde está a temperatura mais alta cede calor para a temperatura mais baixa? Então, o nosso corpo começa a perder temperatura. Mesmo se a gente estiver bem agasalhado e se for uma pessoa assim, bem nutrida, tá?
Então, a tendência é o nosso corpo perder temperatura para o ambiente. E aí entra num quadro chamado hipotermia, tá? Vai perdendo calor, e aí o nosso corpo perdendo calor, a temperatura interna começa a baixar, e aí as nossas funções, né, as nossas reações químicas começam a ser prejudicadas, podendo aí levar o nosso coração a parar e aí provocar a morte. Bom, sobre as escalas termométricas, já comentei então com vocês que a temperatura utiliza aí para a gente medir a temperatura, a gente precisa ter uma unidade de medida, né? E aqui no Brasil, a unidade de medida que nós utilizamos é o graus Celsius, tá? Só que não existe só essa. Existe também a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, a gente vai conhecer também essas escalas agora. Para começarmos, vamos falar sobre a escala Celsius. Quem inventou, quem descobre essa escala Celsius, né, foi o Anders Celsius. Então, devido aí o nome da escala, tá? Nessa escala, gente, verificamos o seguinte: o termômetro ele vai de 0 a 100. Esse valor de 0 é o ponto em que a água vira gelo, então o ponto de fusão. Então, o ponto na escala Celsius em que a água passa para o estado sólido, né, ponto de fusão, é equivalente a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, que é quando a água deixa o estado líquido e passa para o estado de vapor, é quando ela atinge o grau, a temperatura de 100 graus Celsius, ok? E essa é a temperatura que nós utilizamos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a temperatura, a unidade de medida, né, utilizada para medir a temperatura é a escala Fahrenheit. Quem inventou essa escala Fahrenheit foi o Daniel Gabriel Fahrenheit. Então, a escala leva o nome do seu descobridor. O diferencial aqui, gente, é a medição aqui do termômetro, ó. A medição, ela vai de 32 Fahrenheit até 212, tá? Então, o que muda aqui é a medida, a marcação. E aí, 32 Fahrenheit é quando acontece o estado, né, de fusão, então a água líquida vira sólido, e 212 Fahrenheit é o estado em que a água deixa de ser líquida e passa para o estado de vapor. E também a escala Kelvin. Quem cria, né, essa escala foi o William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, e aí a escala leva o nome dele. Aqui nessa escala, gente, ela tem aí a base na temperatura mínima, ela leva em consideração a temperatura mínima que um sistema físico pode atingir. Esse nível ocorre quando as partículas que formam um determinado corpo param de se agitar. Então, aí, a menor temperatura, né, quando elas param de se agitar em qualquer matéria, nessa escala Kelvin, é no valor de menos 273 Kelvin, tá? E o ponto aí de ebulição, ele chega a 373 Kelvin. Essa escala, gente, ela é utilizada para fins científicos, tá? Então, métodos científicos, normalmente é utilizada essa escala. Bom, e aí, então, como nós temos 3 escalas diferentes, né? 3 formas de medir a temperatura de formas diferentes, mas, gente, a temperatura é uma só. Então, aí eu consigo converter, utilizando algumas fórmulas, converter um valor, por exemplo, a temperatura Fahrenheit em Celsius, tá? Então, aí eu vou utilizar, vou representar aqui para vocês como a gente consegue fazer essas conversões. Então, por exemplo, se nós quisermos saber o valor em graus Celsius de 200 Kelvin, por exemplo. 200 Kelvin, qual que é a temperatura se a gente for utilizar se a gente quiser saber em graus Celsius? Eu vou utilizar essa fórmula, ó. Temperatura TC igual a TK menos 273. TC significa a temperatura Celsius, né, que é o que nós
Queremos saber a temperatura Kelvin, qual é o valor então falado, né, em Kelvin, menos 273 é o valor do ponto de ebulição na escala Kelvin, tá? Então, aí eu vou utilizar a equação. TC igual a TK menos 273. Eu sei que 200K, ó, é a temperatura Kelvin, tá? Então, eu vou substituir aqui na equação. Coloco o 200, onde está o TK, desculpa, e resolvo a equação. 200 menos 273 menos 73 graus Celsius. Então, a temperatura 200 Kelvin é igual a menos 73 graus Celsius, tá? E agora, se eu quiser saber um valor de 41 Fahrenheit, então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa lá nos Estados Unidos e ela comenta que a temperatura lá é de 41 Fahrenheit. Eu quero saber quanto está 41 Fahrenheit, quanto que equivale em graus Celsius. Então, aí eu vou utilizar essa fórmula, ó, TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, vou copiar a fórmula, e aí eu coloco, né, substituo o 41, que eu já sei que é o valor em Fahrenheit, coloco aqui o 41, resolvo 41 menos 32 igual a 9 sobre 9, tá? E aí não para por aí, tem como a gente simplificar. Então, esse valor aqui, ó, TC sobre 5, né? 9 dividido por 9 igual a 1, a gente consegue simplificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o denominador aqui embaixo e eu vou multiplicar ele tanto aqui de um lado quanto aqui do outro. E aí eu consigo simplificar. Corto aqui, simplifico o 5 e o 5 e multiplico 1 vezes 5, 5 graus Celsius. Então, a temperatura de 41 Fahrenheit é igual a 5 graus Celsius, ok? É isso, gente. Terminamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.